Olá, boa noite. Patos de Minas tem mais de 2.000 casos notificados de dengue e investiga 2 mortes. Teatro Leão de Formosa terá ópera e ingressos já estão sendo vendidos. O NTV News desta quinta-feira vai mostrar ainda. Estudante de 17 anos é aprovado em primeiro lugar no curso de Direito da UFO, mas enfrenta resistência para entrar na universidade. Idosa de 90 anos pede ajuda da população para conseguir manter medicação em dia. Inverno faz crescer a incidência de infarto no país. Receita Federal de Patos de Minas muda a forma de atendimento a partir de julho. Promotora eleitoral esclarece dúvidas sobre as mudanças na legislação que já estão em vigor. Está sonhando em ficar milionário? Quina de São João terá previsão de prêmio de 140 milhões de reais. Amantes do Fusca exaltam as qualidades do automóvel e mantêm verdadeiras relíquias em Patos de Minas. E você vai conhecer um pouco sobre a crotalária, uma planta que ajuda a combater o mosquito Aedes aegypti. Todos os detalhes a partir de agora no NTV News. A família de uma idosa de 90 anos já não sabe mais a quem recorrer. A aposentada vive acamada e precisa de alimentação especial. Para piorar a situação, os suplementos que ela toma não estão sendo mais fornecidos pela farmácia municipal. A dona Almerinda tem 90 anos de idade e já há quase 6 anos vive assim na cama. A aposentada teve AVC e depois Alzheimer. Por causa do problema de saúde, dona Almerinda não consegue mastigar os alimentos e é alimentada através de uma sonda. Ela não mastiga nada mais. E também não tem deglutição mais devido à doença, né? Que essa doença ela é degenerativa. Ela vai deteriorando o cérebro e todos os movimentos. Ela perdeu quase todos já. A idosa precisa de alimentação e suplementos especiais. Ela faz uso de Insuri, Nutrisson e Albumina. Esses complementos alimentares eram fornecidos pela farmacinha municipal, mas já há mais de 4 meses a família não consegue pegar com a alegação de que está em falta do produto. Já está para mais de 4 meses, de 4 a 5 meses que a gente não consegue esse suplemento na farmacinha. Ele é colocado na dieta dela? Nas dietas todas, quanto na dieta de doce, que são 3, ela faz 5 refeições no dia. Então são 3 de doce e 2 de sal. Aí nas 3 de doce a gente coloca a albumina. E nas 2 de sal, a gente coloca o Nutrisson ou o Insur. Mas como vocês não estão conseguindo lá na farmácia, como é que está fazendo? Só com as frutas e as verduras e os legumes. Isso não é o suficiente para mantê-la? Não. Os medicamentos, alimentação são comprados com o salário da aposentadoria, que não é suficiente. Dona Almerinda gasta até 8 pacotes de fraldão por semana. E o suplemento Insuri, 3 a 4 latas por mês, que custa R$ 87 cada uma. São suplementos alimentares muito caros. O Insur é 87, a Nutrisson é 86, né? É 86 a Nutrisson e a albumina é R$ 60 o quilo. E a gente gasta mais ou menos 3 quilos de albumina com ela por mês. E ela está desnutrida desse jeito devido ao tempo que está sem a nutrição. A falta do suplemento está fazendo com que a idosa perca massa muscular. A situação também tem provocado escaras no corpo dela. Por isso, a família pede compreensão do poder público municipal e ajuda da população. Alguma pessoa que possa, uma empresa que possa fornecer para a gente, porque não tem condições dela ficar desse jeito, porque está abrindo escara devido a ela estar desnutrida por falta desse suplemento. Já na farmacinha você já tentou várias vezes? Já, não, a gente não consegue. Não consegue. E a farmacinha não vai fornecer mais. Foi isso que eles disseram para você? Foi, que não vai fornecer mais. Não, sem explicação. Nem remédio não está tendo, né? Esses dias para trás nem de pirona não tinha. Que situação. Quem puder ajudar a dona Almerinda, o endereço da família é Rua José Caixeta, número 392, Fundos, bairro Nossa Senhora das Graças. O telefone de contato é o 991240433 ou
9678-6925. Uma estudante de 17 anos foi da euforia à frustração em pouco tempo. Ela foi aprovada em primeiro lugar para o curso de Direito da UFO, mas foi impedida de se matricular na universidade por ainda não ter concluído o ensino médio. 17 anos de idade e a grande notícia: passou em um dos vestibulares mais concorridos em uma universidade federal. A estudante Jéssica sempre estudou no ensino público e se dedicou aos estudos para realizar um sonho: fazer um curso superior em uma universidade. O primeiro lugar em Direito pela UFO foi o prêmio pelo esforço e dedicação. Eu nem acreditei quando eu vi, fiquei muito feliz. Nossa, glória a Deus. Queria muito, né? Meu sonho, então. Acreditei, né? Porque ela é bem estudiosa a vida toda, né? Lutando, estudando. Eu vejo, né? A preocupação dela, ela gosta muito, graças a Deus, de estudar, né? E quando ela me falou, gente, eu pulava. Eu fiquei assim, parece que eu tinha perdido o chão, sabe? Porque assim, é uma emoção muito grande, né? Mas a felicidade da estudante e da família deu lugar a uma frustração. É que Jéssica ainda estuda na Escola Estadual Marcolino de Barros, onde cursa o terceiro ano do ensino médio, e não concluiu ainda. A estudante procurou a Superintendência de Ensino e foi informada de que, por ser menor de idade e não terminado o ensino médio, não poderá fazer a matrícula na UFO. A superintendência, ela me informou da seguinte forma, que seria uma possibilidade de eu entrar na UFO, ingressar na UFO, fazendo essa segunda prova, né, no caso, para concluir o ensino médio pelo SESEC. Mas isso se eu tivesse 18 anos, o que eu não tenho. A situação de Jéssica é complicada. A opção seria então entrar na justiça para poder fazer a matrícula, mas não seria garantia de que poderá fazer o curso. Eles podem me aceitar de primeiro momento lá na faculdade, eu estudar 2 meses, 3 meses, alguns meses, e de um momento inoportuno eles me mandarem uma carta avisando que eu devo retornar para Patos de Minas e começar do zero o meu terceiro ano para concluir, porque eu não tinha a idade suficiente e nem a formação que precisava para entrar na UFO. De acordo com o advogado Alexandre Máximo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, exige que o estudante conclua o ensino médio para ingressar em uma universidade. Ainda segundo o advogado, nesses casos, a solução é mesmo recorrer à justiça. Se ela não fosse menor de idade, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação garante ela o direito de fazer esse exame. Então, o que ela vai ter que buscar é justamente essa flexibilização que o Poder Judiciário vai conceder para ela realizar a prova, mesmo não tendo 18 anos. Ela deve buscar um advogado para poder mostrar toda essa documentação e o advogado ele vai buscar, com base nessas decisões anteriores, nesses precedentes, o amparo judicial para que ela possa realizar esse exame supletivo. Isso tem que ser feito rápido, já que existem prazos que são determinados no processo seletivo da UFO para que ela possa entregar essa documentação. A estudante diz que a família não tem condições de pagar um advogado e faz um apelo. Estou perdida, eu preciso de uma orientação do advogado. E eu preciso fazer a minha matrícula dia 4 agora. Então é muito rápido o processo. Se eu tiver que fazer uma prova, então assim, é para ontem. E eu preciso de um advogado que seja bom, competente e ágil para me ajudar. Nós, como assim, somos pessoas simples, não temos condições, né, financeiras de arcar com o profissional. Então, assim, nós estamos pedindo a ajuda de vocês. E que Deus há de abençoar, que há de alguém ajudar nós, por favor. A família da Jéssica mora na rua Adelino Nunes, número 6, no bairro Jardim Floresta. O telefone de contato é o 3822-6318 ou 99216-3027. Daqui a pouco, no NTV News, você vai ver o que muda na legislação para as eleições municipais deste ano. Os candidatos devem ficar atentos. O PIB de Minas Gerais retraiu 0,6% no primeiro trimestre de 2016, frente ao último trimestre do ano passado, influenciado principalmente pela queda na produção industrial e da mineração. O recuo é maior do que no restante do país, que ficou em 0,3%. No período de janeiro a março, o Produto Interno Bruto de Minas acumula queda de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
O Centro Universitário de Patos de Minas realiza na noite desta sexta-feira a segunda Mostra Universitária de Inovação Tecnológica da Construção Civil. O encontro acontece no Ginásio 2 do Unipam a partir das 19 horas. Os interessados em participar devem se inscrever pelo site unieventos.unipam.edu.br. A mostra é realizada uma vez por ano para promover a inovação tecnológica na cadeia da construção civil. Os cerca de 108 mil eleitores de Patos de Minas vão às urnas este ano eleger os novos vereadores, prefeito e vice-prefeito. A eleição acontece em outubro, mas as pessoas que pretendem participar do pleito já devem cumprir algumas determinações. A legislação eleitoral para 2016 sofreu diversas alterações. O primeiro turno das eleições 2016 será no dia 2 de outubro e o segundo turno no dia 30 de outubro. Em Patos de Minas, mais de 108 mil eleitores estão aptos a votarem. Alguns possíveis candidatos já se apresentaram e devem cumprir o que está estabelecido na lei. Eu conversei com a promotora de justiça, Vanessa Dossualdo, a respeito das mudanças na legislação eleitoral, que vão entrar em vigor no mês de outubro. Doutora, quais as mudanças em relação às propagandas eleitorais? O que valia para as eleições de 2012, muitas coisas não valem mais para essas eleições. Aqueles famosos cavaletes que ficavam nas esquinas das ruas não é mais permitido pela legislação. Em bens públicos, né, praças, avenidas, postes, viadutos, não é permitido nenhum tipo de propaganda. Nos bens privados, né, normalmente nos muros das residências, a legislação de hoje não permite mais que você pinte o muro ou que você afixe placas, faixas ou cartazes. Hoje, nos muros das residências, só é permitido a fixação de adesivos ou papel que não exceda a meio metro quadrado. Nos veículos privados, porque veículos públicos, oficiais, os táxis, né, os ônibus coletivos, não pode ter propaganda, mas nos veículos dos particulares, é permitido hoje pela legislação você colocar adesivo na parte traseira, no vidro traseiro do veículo, ou em outros, nos vidros laterais, desde que não exceda 40 por 50 centímetros. Continuam sendo vedados os outdoors, o telemarketing, né? Não pode ligar na residência do eleitor para fazer propaganda eleitoral, o showmício, que são os comícios com a apresentação de artistas, sejam locais, regionais ou nacionais. E a legislação agora trouxe uma novidade, que é a possibilidade de montar mesas nas vias públicas para distribuição de propaganda eleitoral. O que um pré-candidato não pode fazer durante a pré-campanha? O pré-candidato é a condição daquela pessoa que pretende disputar as eleições vindouras, mas que ela ainda não foi escolhida em convenção partidária. As convenções partidárias elas vão ocorrer entre 20 de julho a 5 de agosto. Então, até 20 de julho nós temos aí pré-candidatos e pré-campanha, né? Nesse período é vedado qualquer tipo de propaganda eleitoral. Então, não pode fazer os santinhos, não pode colocar adesivo nos carros. Por hora, a propaganda eleitoral está toda proibida. Qual o período legal para a realização da propaganda intrapartidária? Propaganda intrapartidária é a propaganda que é feita por filiados a um partido político que pretendem concorrer à indicação do partido para a vaga que está em disputa. É permitido pela lei que se faça propaganda intrapartidária, que é a propaganda feita pelo pretenso, a pessoa que pretende concorrer a um cargo, direcionada para os cofiliados, para outras pessoas dentro do mesmo partido, visando o quê? Ser indicado pelo partido como candidato daquele partido a um cargo, seja de prefeito ou de vereador. O que está proibido durante o período legal para a realização da propaganda intrapartidária? Toda propaganda eleitoral feita nesse período, ela é considerada extemporânea e ela sujeita a pessoa a multa que varia de 5 mil a 25 mil reais, ou o custo da propaganda se esse valor for maior. Outra questão que tratamos com a promotora foi a respeito da propaganda eleitoral, que inicia no dia 16 de agosto e vai até a véspera da eleição, ou seja, 1º de outubro. E nos dias de hoje, que tipo de propaganda eleitoral está permitida pela legislação? O que nós tivemos na legislação é essa inovação
de que os pré-candidatos possam se apresentar como pré-candidatos, apresentar sua plataforma, participar de debates, de entrevistas em rádio, TV, internet, apresentar suas opiniões pessoais sobre os temas, né, que afligem aí a população. A lei diz que essas hipóteses não configuram propaganda eleitoral. Ela criou uma situação de atipicidade. É uma inovação para a legislação de 2016. O que não pode na propaganda eleitoral gratuita? Não pode ser feito trucagem, nem montagem, nem utilização de efeitos especiais, nem animação, né, desenhos animados, nenhum tipo de coisa que embeleze a propaganda. Na verdade, o que o legislador quer é que nesse período de propaganda eleitoral gratuita, o candidato apresente as suas propostas e fale dos seus projetos caso ele vença as eleições, né? Porque o ideal é que ele se mostre como ele realmente é, para que isso seja levado em consideração pelo eleitor na hora de votar. Durante a propaganda eleitoral gratuita, só pode aparecer o candidato, os seus apoiadores, o jingle da campanha e as propostas, né, que poderão vir em caracteres para auxiliar a compreensão do eleitor. Não pode divulgar pesquisas eleitorais que identifiquem candidatos e é fundamental que ele respeite esse prazo. Se a propaganda eleitoral gratuita é para cargos do sistema majoritário, que não utilize para os vereadores, né? Não pode ceder o tempo que é de um candidato para outro candidato. Como é feita a divisão do tempo entre os candidatos? Antes eram 30 minutos, hoje são 10 minutos. O fundamental é que a gente distinga a propaganda em rede da propaganda por inserções. A propaganda em rede, que é aquela em que há a suspensão da programação normal das emissoras de rádio e TV e há simultaneidade, né, entre todas as emissoras na veiculação da propaganda, o tempo foi reduzido de 30 minutos para 10 e só para prefeitos. Vereadores não têm mais direito à propaganda eleitoral gratuita em rede. Aí os prefeitos terão 2 inserções de 10 minutos por dia e de segunda a sábado. Na propaganda eleitoral gratuita por inserções, aí os vereadores e os candidatos a vereadores e os candidatos a prefeito terão o seu prazo dividido da seguinte maneira: são 70 minutos diários e todos os dias mesmo, né? Inclusive sábado e domingo. E a divisão será 40% do tempo para os vereadores e 60% do tempo para os candidatos a prefeito. A gente vai continuar tratando desse assunto de eleições, né, ao longo dos dias, aí, até o dia 2 de outubro, quando acontece a votação, a eleição em si. Os candidatos em lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, começarão a ser convocados pelas instituições de ensino a partir desta quinta-feira. Os estudantes devem ficar atentos e acompanhar a convocação na instituição para a qual se candidatou. O SISU seleciona candidatos às vagas em universidades federais e estaduais e institutos federais de educação, ciência e tecnologia com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Puderam participar do SISU os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram 0 na redação. No próximo bloco, você vai ver o que muda no atendimento da Receita Federal em Patos de Minas e vai saber por que a incidência de infartos aumenta nesta época mais fria do ano. As pessoas físicas ou jurídicas que necessitarem dos serviços da Agência da Receita Federal de Patos de Minas vão precisar marcar horário. A direção do órgão decidiu fazer mudanças no atendimento a partir do próximo mês. Quem precisar de atendimento na Receita Federal terá que fazer agendamento prévio. Essa ferramenta já está disponível no site, mas tornará obrigatória a partir do dia 1º de julho. A partir de 1º de julho, o nosso atendimento vai ser realizado com um prévio agendamento.
Ou seja, o contribuinte ele vai ter alguns canais como internet, o Receita Fone, que é 146, e no próprio balcão da Receita para agendar um dia e horário para ele ser atendido aqui na Receita Federal. Alguns atendimentos específicos poderão ser encaminhados através de senha presencial, sem a necessidade de realizar agendamento prévio. Aquela pessoa física que vem resolver a questão do seu CPF, ou seja, relativo ao cadastro, pessoa física, o CPF mesmo, e o cadastro de imóvel rural, e geralmente pessoas que vêm da zona rural, esses contribuintes terão acesso a atendimento sem o prévio agendamento. E isso a senha vai ser distribuída entre 13 às 16 horas, ou até enquanto tiver capacidade de atendimento. E também tem as outras exceções que vão ser analisadas no momento da presença do contribuinte, que são casos de prazo. Hoje é o último dia do prazo para eu requerer apresentar uma certidão para um concurso público ou para uma licitação. Então, desde que essas exceções, esses prazos sejam devidamente comprovados pelo contribuinte. Isso vai ser analisado pelo chefe do atendimento, e a senha vai ser liberada de acordo com a análise que for feita. O agendamento estará disponível através do site e da Central de Atendimento da Receita Federal. A facilidade do agendamento vai ser bem clara, porque muitos ficam preocupados, vai ser difícil agendar, vai limitar a presença do contribuinte na Receita Federal, em Patos de Minas, não. O agendamento ele pode ser feito aqui no balcão da Receita Federal, no site, na primeira página já tem lá o link agendamento e também no Receita Fone, que é 146. Lembrando que você faz o agendamento hoje, se amanhã não tem a vaga, tem durante os 5 dias, você pode escolher o dia e a hora. E aquele contribuinte que agendou, ele tem um atendimento garantido na Receita Federal a partir daquela hora que ele agendou. Estudos mostram que a incidência de infartos aumenta em torno de 30% no inverno. Para fugir das estatísticas, os médicos recomendam alguns cuidados nesta época do ano. De acordo com cardiologistas, o inverno é mais propício para doenças cardiovasculares e também AVC, acidente vascular cerebral. Cerca de 30% a mais de casos são registrados nesta época do ano. De fato, algumas pesquisas têm indicado que nos lugares onde a temperatura cai muito, principalmente abaixo de 14 graus, realmente existe um aumento da incidência de eventos coronarianos e cerebrais também, até por volta de 30%. Há 3 razões para o aumento deste índice. O cardiologista Edson Fabrini explica o porquê isso acontece. Agora, nessa época de inverno, onde as temperaturas de manhã são muito mais baixas, é onde existe o maior risco. Por quê? Porque é onde pode ocorrer os chamados espasmos das coronárias e culminar no infarto. E acredita-se também que nessa época do frio, onde a gente está sujeito a mais infecções, principalmente infecções do trato respiratório, e a gente sabe que a aterosclerose é uma doença também inflamatória. Essa poderia ser uma explicação por que, durante o período de inverno, ocorra mais esses eventos cardiovasculares. Alguns cuidados devem ser tomados para evitar a doença, e fazer check-ups periodicamente é essencial. O que é mais importante é sempre estar atento aos chamados fatores de risco. Como eu mencionei, herança, infelizmente, nós não podemos alterar. Mas os outros principais fatores de risco, nós podemos mudar sim. E os trabalhos têm mostrado que atuando em cima desses fatores de risco, sem dúvida nenhuma, nós podemos diminuir muito a incidência do infarto. Ou seja, tratando adequadamente uma pressão alta, fazendo abstenção definitiva do tabagismo, controlando adequadamente uma diabetes e tratando muito bem o seu colesterol, que nós podemos fazê-lo através de atividade física e hoje nós dispomos de drogas poderosas nesse sentido. Existe um grupo de risco que precisa se proteger ainda mais e se policiar, já que tem mais chance de sofrer com essa doença. A gente sabe que os principais fatores de risco para a doença aterosclerótica, tanto do ponto de vista das coronárias, ou seja, o coração e o cérebro, os principais fatores são a herança, que infelizmente nós não podemos modificar, a pressão alta, o colesterol alto, o diabetes e o tabagismo. Então, as pessoas que se enquadram em alto fator de risco, ou seja, têm esses fatores de risco, ou sabidamente já teve a doença manifesta, sem dúvida nenhuma, requer um maior cuidado. Sandoval já sofreu infarto e conta sobre essa terrível experiência. Estava deitado e me deu uma dor no braço.
subindo uma dorzinha assim no braço, depois ela passou para baixo aqui, pro tórax. E subindo aquela dor que tá, aí eu fui levantar e não dei conta. Aí eu já caí de bruço, caí de cara no chão. Veio aqui a vontade de urinar, aquela dor, uma dor terrível. Após sofrer um infarto, a rotina de Sandoval mudou completamente. Ele tem que tomar cerca de 5 medicamentos controlados por dia para manter a pressão equilibrada e tem que ter uma atenção redobrada com cuidados com a saúde. Todos os dias tem que levantar de manhã, tomar lá um losartana, toma um AS, toma vários tipos de medicamentos que eu tomo. Mas prevenir, né? Não pode andar bobeira, porque se bater mais uma, aí acho que eu não volto não, viu? Porque é bruto, aí o negócio é bruto. Vou continuar nesse ritmo de vida agora. Fazer umas caminhadinhas e preparar, né, para o futuro. Se é que eu tenho, né? O radialista alerta sobre os cuidados com o coração. Vocês que é mais ou menos da minha idade, cuidado, abre os olhos, viu? Coração é só um pitite dessa mania que você dá uma explosão, acabou. É isso aí. Daqui a pouco o NTV News vai mostrar o destino da greve da Polícia Civil de Minas Gerais. E você vai conhecer a crotalária, uma planta que tem contribuído no combate ao mosquito Aedes aegypti. Mesmo no inverno, com temperaturas mínimas abaixo de 10 graus e sem chuva, os órgãos de saúde de Patos de Minas continuam notificando casos de dengue na cidade. A média é de 1 caso por dia. Somente na primeira metade de 2016, no período de janeiro a junho, foram notificados 2.080 casos de dengue em Patos de Minas. São 368 casos já confirmados, 210 casos descartados e o restante ainda em investigação. Além disso, 2 casos de mortes por suspeita de dengue estão sendo investigados pela Secretaria de Estado da Saúde. Nos 2 casos, os pacientes apresentaram sintomas da dengue e tiveram complicações que levaram à morte. A população não tem contribuído como deveria, mas uma planta tem apresentado bons resultados no combate ao mosquito Aedes aegypti. A crotalária atrai predadores para eliminar os ovos do transmissor. Dá para acreditar que essa florzinha amarela, além de enfeitar e colorir os jardins, é uma poderosa arma no combate ao mosquito da dengue? A plantinha, ela dá uma flor amarelinha, muito bonitinha, não fica muito alta, no máximo cerca de 60 centímetros. Então, é uma plantinha que fica bonita e você vai estar colaborando para manter o Aedes longe da sua residência. A crotalária é uma leguminosa de origem indiana, tipicamente utilizada como adubação de lavouras após a retirada das produções para a recuperação de solos. De acordo com o agente de combate a endemias, o seu cultivo requer apenas alguns cuidados básicos. Em poucos dias, a planta já está cheia de flores. Ela é uma plantinha que a gente pode plantar no jardim e não tem que ter aquela preocupação frequente, é só regar mesmo e tomar os devidos cuidados. Mas aí vem a pergunta. Como é que ela funciona no trabalho de combate à proliferação do mosquito? Crotalária é mais uma plantinha que vem para somar com a gente no combate ao Aedes aegypti. Na verdade, a crotalária é uma plantinha que ela atrai a libélula e a larva da libélula, curiosamente, come a larva do Aedes aegypti. Por isso, a gente considera mais uma força para unir conosco contra o Aedes aegypti. Até mesmo a libélula adulta, ela pode vir a se alimentar do mosquito Aedes aegypti. A fama da plantinha já se espalhou pela cidade e ela se tornou mais uma arma para ajudar no combate ao mosquito transmissor. Tão logo ficou sabendo dos benefícios da crotalária, o aposentado Pedro da Mota já se apressou em cultivá-la no seu quintal. Fiz questão de procurar e plantar, né? Todo mundo fizesse a sua parte, né? Nós vamos eliminando a criação do mosquito, né? Cuida aqui, você pode olhar que o quintal é todo limpo, não tem água parada, não tem nada, nós não deixamos. É tudo muito bem cuidado. Mas atenção ao alerta. Mesmo com a planta em casa, é preciso combater a dengue com os métodos tradicionais.
que se cada um de nós tirar 10 minutos na semana para verificar o quintal e os possíveis recipientes dentro da sua residência, pode estar mantendo o mosquito longe da sua residência. Às vezes mesmo está dando uma conferida naquela bandeja de água atrás da geladeira, verificar também as calhas, os banheiros que são menos usados, se os vasos sanitários estão bem vedados, os ralinhos das residências e até mesmo o quintal. Às vezes tem uma garrafa de boca para cima que pode estar acumulando água, então verificar tudo isso em apenas 10 minutos e proteger a saúde da sua família é muito importante. Até o mês de maio foram notificados mais de 1.800 casos de dengue em Patos de Minas. Nesta época mais fria, os números tendem a diminuir, mas os cuidados não podem parar. Geralmente no frio, o número de casos de dengue é reduzido sim, só que reduzido, continuamos encontrando larvas nas residências e continuamos chegando com notificações de pacientes com suspeita de dengue, ou seja, ainda no frio não podemos descuidar. E é importante a gente falar também que o que está acontecendo muito, às vezes uma residência que fica fechada em um quarteirão pode ter o foco ali e comprometer todo aquele quarteirão ou mesmo um bairro. Então, às vezes você tem um vizinho que está com o imóvel fechado, ou às vezes você sabe quem é o proprietário, repasse isso para a agente endemias para ele estar entrando em contato e tentar visitar o máximo de imóveis possível. A Justiça considerou ilegal a greve da Polícia Civil de Minas Gerais e determinou que os policiais voltem ao trabalho imediatamente. O repórter Edivar Santos conversou com o delegado Érico Rodovalho e traz informações para a gente sobre a greve em Patos de Minas. Edivar. Olá, você. Pois é, a greve da Polícia Civil começou na última segunda-feira, mas o Tribunal de Justiça do Estado está alegando que a greve é ilegal e, por isso, pede a suspensão imediata da greve com pena de multa. Eu estou ao lado do doutor Érico Rodovalho, que é delegado de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Doutor, e agora, com essa decisão do tribunal, como é que fica a situação de vocês, trabalhadores da Polícia Civil? Olha, foram vários pleitos, mas que não foram sequer analisados pelo fato do desembargador entender que a greve era ilegal. Então, em virtude desse entendimento, não vai ser sequer analisado os pedidos. Então, a greve ela foi suspensa até o dia 29, em que vai ter uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça entre os representantes do sindicato e os desembargadores, e que aí sim será tomada uma postura ao seu andamento, se será terminada ou se será então reiniciada a greve. Doutor, então a greve, por enquanto, ela está suspensa, então? Isso. Até o dia 29, todos os servidores voltarão ao serviço de forma imediata, né? Os serviços serão dado andamento normalmente, mas no dia 29 terá uma audiência de conciliação no Tribunal de Justiça, em que será tomada uma decisão a respeito desse movimento paredista. Agora, entre as principais reivindicações, é claro, além da questão salarial, também estão as melhorias das condições de trabalho. Você acha que é uma conquista que precisa ser agregada ao trabalho de vocês? Nós estamos brigando por uma instituição forte e sendo a greve declarada ilegal e sem análise do movimento, né, a situação ela permanece. Então nós continuamos com várias deficiências e que isso prejudica o bom andamento do serviço investigativo. Então nós vamos continuar pleiteando, né, melhorias da nossa instituição, que seja requalificação, né, com recomposição do quadro, né, com os direitos dos servidores pagos e com uma instituição mais forte. A gente espera que tudo acabe bem. A seguir no NTV News, você vai ver que os milhões da Quina de São João têm atraído os apostadores. E a paixão dos patenses pelo Fusca, a cidade guarda algumas relíquias. O Teatro Municipal Leão de Formosa vai receber uma ópera nos dias 3 e 4 de julho. O repertório vai incluir clássicos da música erudita mundial. Os ingressos para o espetáculo já estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro Municipal e na Casa do Produtor. O investimento é de R$ 30 para a entrada inteira e R$ 15 para a meia entrada. A promoção é do Centro Universitário de Patos de Minas.
O Fusca está completando 34 anos e ainda é o queridinho de muita gente. Aliás, 74 anos. Em Patos de Minas, existe um clube dedicado a ele e teve reunião para marcar a data. Ele é um guerreiro, literalmente dizendo. Criado por encomenda de Adolf Hitler, o Fusca foi usado durante a Segunda Guerra Mundial. Um veículo simples que transportava 5 pessoas com bagagem, mantinha velocidade média de 100 km e refrigerado a ar. Tanto o projeto foi perfeito que eles usaram o Fusca para ser carro militar, usou carro anfíbio na época da guerra. Carro que atravessava o deserto de ponta a ponta, não aquecia porque refrigerado a ar. A robustez e a força do novo carrinho logo conquistou muita gente. No Brasil, o Fusquinha começou a ser fabricado em 1959. A produção foi até 1986, mas em 1993 voltou de novo e foi até 1996, no chamado Fusca do Itamar. A gente tem até um slogan nosso próprio do clube: quem não tem uma história com Fusca que atire a primeira pedra, né? Quem nunca empurrou um Fusca, quem nunca namorou dentro do Fusca, quem nunca foi para a faculdade no Fusca ou foi buscado na escola. E é assim, é uma história rica de detalhes, rica em todas as famílias, né? Famílias ricas tiveram Fusca, famílias humildes tiveram Fusca. Flávio é dono deste modelo 1973. O carro foi do avô dele, que o tirou 0 km na loja e até hoje está na família. Aliás, faz parte dela. Todo arrumadinho, 70% das coisas são originais, outras não, que a gente vai aperfeiçoando para ficar um Fusca bacana. Tem umas rodas EMP que eu coloquei aro 15, que é original de época, 5 furos, não mudou a furação do Fusca. Tem o Safari, que veio de São Paulo também, que é acessório de época, que eles falam tipo ar-condicionado de pobre, né? Que usava na época. E o motor dele tá bom? O motor dele é um 1.600 torque, porque ele tinha um 1.300 original. Aí, ó. Pega de primeira. Eles falam que Fusca você com um alicate, um arame, não deixar falta óleo, ele nunca dá problema, e realmente comigo nunca deu problema. A família do meu avô passou pro meu pai, do meu pai passou para mim e vai passar pro meu filho, pro nome dele, porque esse Fusca nunca saiu da família. Mesmo aos 74 anos de vida, desde a fabricação do primeiro modelo, o Fusca continua querido. O aniversário foi comemorado em 22 de junho. A data não poderia passar despercebida pelos amantes desse besourrinho charmoso e que faz parte da vida de muitas famílias e até hoje faz sucesso. Amantes do Clube do Fusca se reuniram para comemorar o aniversário desse setentão. O Fusca foi base para vários outros modelos que saíram depois, por exemplo, a Brasília, a Kombi, inclusive um carro de luxo que é o Porsche. O Porsche, na verdade, a gente fala que é o primo rico do Fusca. Os primeiros Porsches foram feitos através da plataforma do Fusca. E é assim, essa simplicidade, essa particularidade que só o Fusca tem, que nenhum carro, nem de longe, sonha em ter, por mais que seja rico de história. E todas as quartas-feiras, integrantes do Clube do Fusca e antigos se reúnem à noite no pátio deste hipermercado na Avenida Marabá para bater papo e, é claro, mostrar as máquinas incrementadas. Vitor tem um Opala 87, é apaixonado por carros antigos e tem por costume participar do evento. O que tiver aqui na região, aqui, a gente está indo, então vai chamar na galera. É o Clube do Fusca, é o Clube do Opala, isso aí tudo a gente vai reunindo. Corcel, Chevette, amante de carro antigo, de todos os modelos, tipo, cor, a gente leva tudo. O importante é gostar do carro antigo. Nós temos isso como uma cultura, a gente dedica tempo, dedica capital financeiro em cima disso aí. E é o nosso hobby, na verdade. A gente vai passar para os filhos, né? Igual eu tenho 2 meninos que já são apaixonados pelo negócio e estão sempre comigo. Tá sonhando em ficar milionário? Que tal uma fezinha na quina de São João? A loteria tem prêmio estimado em 140 milhões e tem chamado a atenção dos apostadores. Já pensou você sendo premiado com a quantia de 140 milhões de reais? O que você faria com tanto dinheiro? Eu poderia resolver a minha situação e sobrar para a gente aliviar as pessoas, né? Porque é um momento de muita tranquilidade. O país está melhorando, né? E podemos ter dias melhores. Você que é jovem, né? O cidadão também, né? Podemos... eu tenho acompanhado e estou sentindo firmeza nesse país. Igual precisa que cada um doe alguma coisa para o outro lado, né?
Fazer as coisas de casa mesmo, né? Minha casa, as coisas familiares, tudo que precisa, né? Tem que fazer isso, né? Ajudar os filhos, os parentes, né? Pois é, isso aí. Primeiramente, eu ia acertar as continhas, né? Porque o país está passando por uma crise muito difícil. E quando tá assim, nós como brasileiro também tá, né? E depois a gente ajudar aí a outra parte aí ajudar a sociedade aí e vamos saber administrar, né? Uai, eu ia dar um jeito desse dinheiro, né? Dar isso pros pobres e pronto, né? O senhor não tá precisando, não? Não, até que não tô, não. Eu ganho um salário pra mim tem dado até hoje. Eu acho que vai dar pro resto da vida, né? Se eu ganhar um dinheirão desse, o que eu vou fazer com isso? Vai doar. Tem que doar pros pobres. É isso. Esse é o valor que pode chegar o prêmio da Quina de São João. Para isso, é preciso acertar os 5 números do concurso. Acertando 5 números, ela ganha um prêmio maior, né? Também com 4, com 3 e com 2. A Quina de São João foi criada no ano de 2011 e o sorteio sempre acontece no dia 24 de junho devido às festividades juninas. Por ser um sorteio especial, o prêmio não acumula. As apostas podem ser feitas até às 19 horas desta sexta-feira. Elas podem estar sendo feitas até amanhã às 7 horas da noite. O sorteio da Quina vai acontecer nesta sexta-feira às 20 horas, horário de Brasília. É só cruzar os dedos. O NTV News dessa quinta-feira fica por aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Amanhã, sexta-feira, a gente se encontra um pouquinho mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional. Eu te espero lá. Boa noite.